Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo programa Quest com Simone Zanella, onde nós vamos debater vários assuntos sobre a organização de vida. E você pode vir com as suas perguntas, que nós vamos chamar você ao vivo, para que você tenha condições de tirar todas as suas dúvidas. Veja bem, é quase que uma mentoria ao vivo, com situações, com ideias sobre a sua vida pessoal. Olha que fantástico, né? Então nós temos já um convidado hoje que nós vamos chamar para que a gente comece a fazer esse debate. Então este nosso episódio, ele é o primeiro programa Quest com Simone Zanella, ou seja, questione, pergunte, tire suas dúvidas sobre a organização de vida. E o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre como organizar a sua vida em 14 semanas. Veja só, em 14 semanas nós podemos reorganizar as nossas vidas. Será? Como isso é possível? Então nós vamos chamar para participar do nosso episódio o Charles, né? O Charles está presente. Eu quero ver aqui como é que eu faço para chamar o Charles, para que o Charles participe da nossa live ao vivo. Vamos lá, enquanto o Charles entra ao vivo conosco. All around the globe, trying to protect your soul. We are Dá para me ouvir? Boa tarde, Charles. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Bem-vindo ao nosso novo programa Quest com Simone Zanella. Estou vendo aqui que a Karen também acessou, a Regina, o Carlos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo programa, onde nós vamos poder chamar você ao vivo para debater conosco e tirar as suas dúvidas, né? Perguntar sobre organização de vida, tudo aquilo que se refere aos temas de organização de vida. Tudo bem, Regina? Seja muito bem-vinda, a Karen também, a Dani acabou de acessar. Então, veja bem, hoje nós queremos trabalhar com esse tema, como organizar a sua vida em 14 semanas. Então, essa é a primeira temática do nosso primeiro episódio Quest com Simone Zanella. Charles, tudo bem com você? Tudo bom. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Vamos ver o que eu posso tirar de dúvida aí com você sobre organização de vida, porque é um tema que me chamou bastante atenção. Ainda mais sobre organizar em 14 semanas. Porque, assim, ao meu ver, parece que demoraria mais tempo do que isso para organizar. Então, acho interessante a ideia de ver como é que a gente pode organizar em apenas 14 semanas.
Bacana, Charles. E como é que você vê, né, já que você já está participando como nosso primeiro convidado, eu acho muito interessante nessa idade, né, Charles, você tão jovem, você já pensar em organização de vida. Fala um pouquinho para mim sobre isso e aí você já entra com a sua pergunta. Certo. Bom, eu terminei o terceirão ano passado do ensino médio e estou há um ano estudando fora da escola para passar no vestibular. Mas já faz 3 anos, cerca de 3 anos que eu estou estudando para valer, para, digamos, ser aprovado no vestibular. Eu quero medicina e de preferência numa universidade particular. Então eu tenho que estudar bastante e, ao meu ver, precisa se organizar bastante. Mas assim, eu acho que nesses 3 anos que eu estou estudando, faz pouco tempo que eu estou tentando me organizar cada vez mais. Digamos, faz pouco tempo que eu comecei a olhar para esse lado da organização de vida. Então, assim, daqui a cerca de um mês, dia 17 de janeiro, vai ter o Enem, vai ter a prova que eu vou fazer para tentar ser aprovado em medicina. E primeiro, antes de entrar nisso, eu gostaria de saber melhor o que é a organização de vida. Se envolve Ah, só deixar as coisas arrumadas, ter agenda e tal, ou se é mais do que isso. bacana. Então, essa é a tua primeira pergunta para nós. O que seria a organização de vida, é isso? Isso aí. Bacana. Então, veja bem, Charles, o que é organização de vida? Porque as pessoas confundem muito, né? As pessoas acham que organização de vida é você pensar numa organização com agenda, com lista de tarefas, uma organização pessoal. Ela tem também reincidência nessa condição. Então, nós vamos também trabalhar essa questão. Agora, veja bem, Charles, nós estamos falando de organização de vida como o tema está sugerindo. Então, nós falamos de organizar a vida da pessoa. Veja que para nós organizarmos a vida da pessoa, nós vamos ter que conhecer as várias áreas da vida que ela atua. Então, por exemplo, uma pessoa ela está com problemas na área afetiva. Então, nós vamos especificamente fazer uma organização de vida para essa pessoa lá na área afetiva, na parte de relacionamentos afetivos. Se esta pessoa ela quer reciclar e curar, por exemplo, a área profissional, quando nós falamos em organização de vida, nós vamos especificamente na área profissional. Então, o que é organizar a vida da pessoa? É nós conseguirmos ajudar essa pessoa a curar primeiro a sua mente. Porque qualquer área da vida que a pessoa vai querer fazer organização, ela vai precisar primeiro resolver o modo que ela olha para aquela vida, para aquela área, o modo que ela pensa sobre aquela área. Então, organização de vida não é simplesmente você pensar em organizar a sua casa, organizar os seus estudos, é você pensar em que momento da vida você está e o que nesse momento seria o ponto crucial que você pode fazer uma virada. Fica claro isso, Charles? Sim, ficou bem claro. É bem mais abrangente do que eu pensava ser quando se fala de organização. Bem interessante. Perfeito. Tem mais alguma pergunta que você gostaria de saber, Charles? Eu tenho algumas aqui. Bom, então, eu estou em período de estudo para o vestibular, para passar em federal. Eu acho até que antes eu falei particulares, eu me confundi. Eu estou tentando passar em medicina numa universidade federal. Eu gostaria de saber, assim, o que você acha, se você acha que eu já devo pensar em organização de vida nessa idade. Eu tenho 18 anos, acabei o ensino médio faz um ano, e agora que estou começando a me organizar de vez. Você acha que é importante olhar para a organização de vida agora? Veja bem, quando nós falamos em organização de vida, nós falamos em construção de sinapses, né? Nós estamos falando em construção de um padrão mental capaz de sustentar você até o final da sua vida. Então veja que quanto mais cedo a pessoa pensar nisso, melhor. Quanto antes ela pensar nisso, melhor. Então, a oportunidade que você está tendo aos 18 anos de olhar para essa temática, né? Organização de vida. Veja que se você está pensando nisso com essa idade de 18 anos, qual é a chance, qual é a tendência de você manifestar aí as suas conquistas e chegar naquela conquista de organização de vida, realmente experienciar e viver o que nós chamamos de organização de vida.
Porque na nossa última live, Charles, nós falamos sobre o lazer, a importância do lazer na organização de vida, que as pessoas muitas vezes acabam banalizando, né? Então veja que você é jovem, você vai querer curtir, você vai querer viver, querer usufruir da sua vida em vários momentos, em várias etapas que você vai passar. Como é que você vai curtir essas etapas, saber receber os presentes da sua existência, se você não é uma pessoa organizada? E outra coisa, se você já pensa logo cedo, há uma grande chance de você evitar situações complexas. Ou seja, você vai criar programas, vai fazer uma profilaxia, você vai começar a compreender a importância de você olhar para as situações da tua vida que exigem mais atenção. Porque, veja bem, não existe uma pessoa que tenha todas as áreas da vida dela 100% funcionando ao mesmo tempo. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos ter situações difíceis em alguma área. Então, quando nós temos aquela situação difícil e você já se programou construindo novas sinapses, aprendendo a organização desde cedo, para você organizar aquela área, fica muito mais fácil. Você não vai sentir medo, você vai eliminar travões, você vai desbloquear a mente, você vai se programar e se preparar de uma maneira maravilhosa e muito bem organizada. Tá? Então, quanto antes eu vou dizer para você, melhor. Eu tiro o chapéu para você, te dou os parabéns, porque para pensar em organização de vida aos 18 anos de idade, isso já quer dizer que nós vamos minimizar muitas coisas. Olha a Suzy, seja muito bem-vinda, Suzy. A Suzy está colocando aqui, muito interessante. É bacana, né, Suzy? Olhar para... É um exemplo para nós, né? Sendo que nós demoramos tanto para pensar nisso, então eu acho sensacional essa experiência que você está trazendo para nós, de olhar para isso agora, né? Mais alguma pergunta, Charles? Eu tenho mais algumas, Olha, eu achei show de bola isso que você falou, e acho que para mim faz todo sentido. Quanto antes você olha, mais cedo você consegue, pelo que você falou então, você consegue olhar para essa organização mental mais cedo, se autoconhecer melhor, criar essas novas sinapses, você consegue aprender a, digamos, se autorregular, fazer o que você precisa fazer da maneira correta, consegue conquistar coisas mais cedo e antes do que você faria se não tivesse essa organização. Achei isso muito valioso, muito interessante. Exatamente. Então, a minha próxima pergunta tem relação com o meu estudo. Às vezes, no decorrer do ano, eu me pegava estudando, mas eu não conseguia assimilar muito o conteúdo, talvez por cansaço ou por falta de atenção. Então, assim, você acha que a organização de vida poderia auxiliar nesse aspecto de alguma forma também? Olha, a organização de vida, ela arruma a vida da pessoa. Quem aprende, porque nós não vamos aprender organização de vida de uma hora para outra. Por isso nós colocamos hoje no tema, né? Organização de vida em 14 semanas. Você tem como organizar a sua vida em 14 semanas. Então veja bem, se não é de uma hora para outra, isso quer dizer que à medida que você dá o passo, você vai obtendo efeitos. Você já vai gerando efeitos e obtendo resultados. Então, a hora que você começa a entender, poxa, eu preciso estudar, eu preciso fazer uma organização nos meus estudos. E você já começa a fazer essa organização nesse momento. Qual é a chance de você cada vez mais avançar nesta condição? Então, isso é extremamente positivo e extremamente possível, eu vou dizer para você. Então, está muito coerente você pensar num processo organizacional olhando para este momento. Até porque nós podemos, Charles, fazer vários programas de organização. Nós não precisamos, por exemplo, pegar e fazer uma aplicação em cima dos teus estudos e aquilo tudo vai organizar a sua vida. Não é assim que funciona. Nós vamos trabalhar por etapas.
Então, é como se nós olhássemos assim, qual é a etapa da sua vida hoje que é a mais importante, que é a prioritária? Ah, você quer organizar então a sua intelectualidade. Tá bom, então você está nesse momento. Agora a minha etapa é vestibular. Tá bom. Não parece, mas se você olhar para uma construção de organização em cima do vestibular, você vai perceber que tem muitas coisas que você vai precisar organizar. Tem muitas variáveis. Você vai precisar organizar o seu sono. Você vai precisar organizar a sua alimentação. Você vai precisar acordar nos horários corretos para assistir às suas aulas. Você vai precisar entrar em momentos que você vai se dedicar apenas para estudo na apostila, momentos que você vai estudar online. Que momentos você vai tirar dúvidas com professores? Que momentos você vai fazer simulados? Que momento você vai fazer simulados antigos? Então, veja bem, você tem que, quanto mais você listar tudo isso e trabalhar dentro de uma coerência, mais aproximação você vai ter do seu objetivo final. Então, essa etapa, que é o momento que você está passando, ela começa a ser corrigida. Aí vem aquela pergunta, né? Será possível nós organizarmos a nossa vida em 14 dias? Desculpa, em 14 semanas? Eu diria para você que nós poderíamos fazer isso em 14 dias. Por quê? Porque se você se predispor a pegar essa área da sua vida que você precisa mudar e trabalhar só essa área 14 dias, você já começa a sentir as mudanças. Já vai ter resultado. E se você pegar essa área e trabalhar com ela 14 semanas, há uma grande chance de você fazer uma reorganização de vida federal. Entende? Faz um teste, Charles. Vamos fazer uma experiência, né? Porque é muito bom a teoria e a prática, né? Então, como esse quadro ele é de perguntas e respostas, e qualquer um que estiver presente, se tiver alguma pergunta que gostaria de fazer ao vivo, pode enviar para nós ali pelo chat. Eu adiciono você, eu chamo você, porque é essa a ideia. Nós queremos falar da prática. Qual é a prática da organização de vida? Qual é a ideia que você tem, que você quer aplicar na sua vida? Então, vamos à prática. O que você acha, Charles, que você pode fazer rapidamente para organizar a sua vida nesse momento, nessa etapa dos estudos que você está? O que você acha que você pode fazer hoje? Agora. Olha, eu acho que manter os meus horários de estudo e levar mais ainda à risca. Digamos assim, por exemplo, eu ainda tenho bastante tempo de lazer, por exemplo. Mesmo estudando bastante, eu tenho bastante tempo para lazer, mas eu por vezes tenho deixado de fazer estudo para primeiro, digamos, me divertir um pouco com o lazer. Eu acho que eu deveria levar mais a risco, então, essa questão do estudo, deixar o lazer para depois, como se fosse, digamos, eu já estudei minha parte, já fiz o que eu devia fazer hoje, então depois eu me divirto. Depois que já fiz o que tinha para fazer. Perfeito. Veja que você, algumas pessoas diriam assim, mas isso é chato, né? Como é que eu vou deixar o lazer para daí? Agora veja bem, você está num momento que se você trabalhar isso nesse momento, você vai ter muito mais benefícios do que o contrário, né? Porque é só um período de tempo onde você pode, nesse momento, deixar de lado um pouquinho aquelas dispersões, aquele exagero do lazer, e você pega valendo o processo, porque são alguns dias, né? Você tem ainda alguns dias aí até a chegada do vestibular, e aí você consegue focar. Focar. Agora, mesmo assim, ó, Charles, uma dica para você, lembre-se que a importância do lazer, de pausas, é prioritária, tá? Seja lá o que for que nós estivermos fazendo em relação à organização de vida, nós precisamos dessa saturação, mas ao mesmo tempo você precisa reconhecer qual é o seu limite para você dar um time e ganhar gás e mandar ver novamente. Então, Charles, eu agradeço a sua participação, tá? Foi muito boa a sua participação e eu espero que você esteja presente conosco nas nossas próximas lives, no nosso próximo Quest com Simone Zanella, no nosso próximo quadro. Valeu, Charles! Com certeza, muito obrigado pelo convite, agradeço muito.
Deu para esclarecer muita coisa que eu estava a fim de esclarecer e que acho que vai ser valioso nessa reta final do estudo. Agradeço muito mesmo. Vou acompanhar as próximas Sucesso. Eu quero ver lives. se você volta aqui para contar para nós que a sua organização ela foi funcional para você passar para a medicina. Tá? Então a gente está torcendo aí para você, muito sucesso, e esperamos que você retorne para falar para nós como é que foi aí a tua experiência de organização de vida. Com certeza vou voltar. Agradeço muito. Obrigado. Obrigada, Charles. Tchau, tchau. Bacana. Então, muito bom. Olha a experiência do Charles com essa idade, né? Com essa idade, 18 anos, ele parando para pensar em organização de vida agora. Então, nós vamos chamar agora o Fábio. O Fábio também está colocando aqui no nosso chat que ele tem uma pergunta. Então, vamos chamar o Fábio para que ele possa participar conosco. Fábio, eu até vou colocar para você que você não está disponibilizando aqui ser convidado, viu? Então, você precisaria colocar novamente que você quer entrar. Enquanto o Fábio, você vai ter que sair, Fábio, e entrar novamente, deixando disponível para que eu possa chamar você e você fazer a sua pergunta. Tem mais alguém de vocês que gostaria de conversar conosco ao vivo sobre esse tema, né? Qual é o tema? Como organizar a sua vida em 14 semanas. Será que é possível? Será mesmo? Será que você vai ter que fazer uma experiência para você poder concordar comigo que tem lógica o que nós estamos falando? Então vamos lá. Eu vou chamar aqui o Fábio. Agora deu certo. Ok. Vamos lá. Estamos chamando o Fábio para participar conosco ao vivo no nosso quadro Quest. Boa tarde, Fábio. Tudo bom? Tudo bem, e você? Seja muito Tudo bem-vindo. jóia. Obrigado. Fico muito feliz de participar. Bacana, Fábio. O que chamou a atenção em você com esta temática, Fábio, de como organizar a sua vida em 14 semanas? Por que você... Qual é a sua dúvida, né? O que você está trazendo para nós aí como questionamento? Primeiramente, eu queria dizer assim que o estágio que minha vida se encontra hoje, ela é um reflexo, em comparação com aquilo que ela estava 2 anos atrás, é um reflexo da visão que você tem de organização pessoal, né? Porque toda a transformação, todo o trabalho que eu tive nos últimos 2 anos teve uma imensa participação sua, com a tua visão de organização, né? Eu sou muito grato por isso. Então, a minha dúvida já vem desse processo. Eu sou acostumado a trabalhar com metas a longo prazo, sabe? Então, para mim, dentro desse processo de organizar a vida em 14 semanas, para quem tem dificuldade em trabalhar trabalhar com metas a curto e médio prazo, de que forma que esse processo poderia me ajudar a trabalhar essas minhas dificuldades? Muito boa a sua pergunta, Fábio. Veja bem que é o seguinte, olha só. Você tocou num assunto que é as nossas metas a curto e médio prazo, né? E até a longo prazo. Veja bem o que eu vou falar para você. Quando nós falamos em fazer uma organização de vida em 14 semanas, que isso é possível, veja bem o que eu vou te perguntar. Antes de eu responder a sua pergunta. Você acha que para nós fazermos esta organização, qual é a primeira coisa que demanda? Qual seria a primeira coisa? Vontade de você realizar essa transformação? Empenho? Muito bom, você chegou muito próximo. Nós estamos falando de decisão. Decisão. Então aí nós pensamos o seguinte, eu quero organizar a minha vida em 14 semanas. Mas aí eu pergunto quanto tempo você precisa para você decidir isso? Quanto tempo você precisa?
Você não vai levar 14 dias. Você não vai levar 14 semanas. Você não vai levar uma semana. A decisão, quando ela acontece na nossa mente, ela é instantânea. Tem sentido isso que eu estou falando para você? Concordo. Concordo. Entende? Porque se aí você faz o seguinte, você começa a pensar, poxa, mas eu decidi. A hora que você decidir, você já deu o start para a organização de vida. Esse é o primeiro ponto. Qual é o segundo ponto depois da decisão, Fábio? Agir. Certo. Aí você vai fazer a ação, aí você vai agir em cima daquela decisão. Aí sim você vai listar uma ordem para você começar a entender. Poxa, então eu vou listar aqui 10 passos, 15 passos, 20 passos para que eu comece a entender quais são as ações para eu ter uma ideia de criar um plano de ação que eu tenha condições de organizar a minha vida em cima desse plano de ação. Agora, você concorda que se não tiver aquele instante de decisão íntima, Fábio, às vezes eu atendo pessoas na mentoria e essas pessoas, elas tomam uma decisão e elas fazem uma mudança na hora. Isso é sensacional. Elas tomam uma decisão naquele instante. E aquilo muda, porque elas, às vezes elas colocam assim, não, eu entendi, eu vou parar de fazer. Ou eu quero realmente modificar isso, então eu vou fazer tal coisa. Quer dizer, naquele momento a pessoa toma aquela decisão, ela muda a situação e aquela situação é o start para a organização da vida dela. Então é por isso que, aí respondendo a tua pergunta, né? Quando você fala assim, qual seria a dica para quem tem mais dificuldade em trabalhar com metas de de curto e médio prazo? É você se focar mais, primeiramente, na sua decisão íntima. Primeiro é você se focar na sua decisão. Porque, veja bem, à medida que você entender isso com você, não tem mais o que vai impedir. Porque você decidiu. Então, você toma a decisão daquilo que você quer modificar e acabou. Chancelou. E isso é em questão de instantes. Então, é quase impossível, eu vou dizer para você, a pessoa que pensa em organização de vida chegar em 14 semanas sem ter realizado um processo de organização de vida na vida dela. Porque é muito tempo para ela realmente pensar sobre isso, tomar decisões, construir um plano de ação. Tem sentido isso para você? Tem. Bastante. Você conversou um pouquinho com o Charles sobre a questão de que forma que eu posso realizar esse planejamento. Eu só gostaria de voltar a essa questão. O que você sugere que seja... por onde eu começo? Qual que é o início do processo? Depois da tomada de decisão, eu digo assim, colocar em prática mesmo, né? Esse planejamento. Qual que é as tuas dicas assim para início do processo? Tá, muito boa a sua pergunta. Então, veja bem. A primeira coisa, então, é a decisão. Por que a decisão? Porque você vai ter que fazer uma identificação daquilo que você realmente precisa modificar, né? Você vai ter que encontrar o seu diagnóstico. Então, qual é o passo seguinte? É você pegar essa decisão que você tomou, você vai olhar para as áreas da sua vida, para as 12 áreas da sua vida, e você vai identificar se essa decisão que você está tomando, ela é benéfica e ela vai impactar nas 12 áreas da sua vida. Ela vai trazer equilíbrio para as outras áreas. Então veja que nós temos, Fábio, antes de colocar a mão na massa, porque assim, as pessoas já querem sair fazendo coisas, não é verdade? Não, então eu vou organizar aqui, então eu já vou pedir demissão, então eu já quero pedir um aumento de salário. Não é assim que funciona. Primeiro você tem a decisão que você vai organizar aqui na sua mente, na sua cabeça. Depois você vai avaliar as áreas da vida e você vai ver se essa decisão ela é coerente. Porque você vai ter que formatar essa decisão
de uma maneira que ela fique mais adequada. Depois que você formatar essa decisão, aí sim, aí você vai partir para o campo de trabalho, porque aí sim você vai começar a listar ações que você percebe que primeiramente você tem que fazer e cumprir. Olha só, e ainda não é o processo de organização de vida. É apenas um processo que você vai listar para você começar a entender que existe uma ordem para você caminhar para isso que você quer. Porque a grande maioria das pessoas, Fábio, elas querem fazer o quê? Elas querem fazer as coisas como elas têm vontade, ou como elas acham que é, ou aquilo que tem na cabeça, ela tem uma ideia, eu vou fazer essa ideia. Veja bem, não adianta você executar uma ideia a partir de uma outra ideia doente. Muitas pessoas querem executar projetos novos, decisões novas, curar as várias áreas da vida delas, mas elas partem de uma ideia que está inicialmente doente. Há uma grande chance dela carregar aquela patologia no decorrer do processo dela. Então não tem sentido. Entende? Então, primeiro a decisão. Depois você formata essa decisão e vê se ela vai contribuir com as outras áreas da sua vida. Essa decisão que eu tomar, vamos dizer que seja uma decisão profissional, como você está colocando, né? Uma decisão profissional. Saio desse emprego ou fico no outro, né? Ou busco outro. Qual é o impacto dessa decisão nas áreas da sua vida? Vai mexer na tua área familiar? Vai mexer na sua área espiritual? Vai mexer no seu voluntariado? Vai mexer na sua vida financeira? Tem impacto nas relações afetivas? A sua saúde fica bem assim? Você está entendendo o sentido? Sim. Porque você não pode startar antes de você fazer essa formatação. Muito bom. Deixa eu só dar o meu boa tarde aqui para a Michelle. Eu vi que a Michelle entrou. Seja muito bem-vinda, Mi. Fico feliz com a sua presença. A Paty também está presente. Estava com saudade da Paty também. Então, nós estamos com um quadro novo, que é justamente um quadro que nós vamos trabalhar Quest, né? Nós vamos trabalhar com questionamentos, perguntas sobre organização de vida. E hoje o nosso tema ele tem relação com como organizar a sua vida em 14 semanas. Então, nós vamos sempre trazer uma temática para que vocês questionem e tragam para a prática, para a vida de vocês real. Dúvidas, perguntas, aquilo que vocês podem aplicar dentro da realidade. Está certo? Mais alguma pergunta, Fábio? Eu tenho só mais uma questão. Se eu já identifiquei de saída, vamos dizer assim, pelo menos eu tenho, eu tenho aspectos que me demonstram isso, né? Que a minha maior dificuldade agora é com relação ao meu planejamento financeiro. Isso que tá barrando um desenvolvimento maior, assim, sabe? Se eu já identificar aí, a partir do momento que eu decidi e que eu tomei a ação de executar um planejamento mais eficiente, de realmente tudo aquilo que eu colocar no meu planejamento eu executar, você acha que se torna mais, vamos dizer assim, esse planejamento, essa organização de vida em 14 semanas, ela se torna mais eficiente se eu já tiver um ponto de saída? Ou eu não preciso identificar um ponto específico, assim, que eu acho que é o meu maior problema, vamos dizer assim? Veja bem, então agora você está adentrando na área de finanças, né? Uhum. Então isso é muito importante, é um questionamento muito pertinente. Por quê, Fábio? Para nós organizarmos a nossa vida financeira, certamente você tem coerência quando você fala em planejamento. Então você vai ter que ter, sim, um planejamento. Então o que acontece? Você precisa fazer um planejamento de acordo com o que você quer atrair. Então, muitas pessoas, elas só pensam assim, eu quero melhorar minha vida financeira.
Isso é uma coisa muito geral, muito generalizada. Ela não tem força, você me entende? Ela não Sim. tem energia. Agora, por exemplo, você pode colocar assim: eu quero dobrar o salário que eu recebo hoje. Uhum. Seria mais Você já específico. está colocando, exatamente, você já está colocando uma métrica, você já está colocando, mensurando que isso é bom para você deste modo, deste jeito. Isso faz toda a diferença. Então, a hora que você coloque, pré-define, tá bom, eu quero aumentar os meus ganhos financeiros. Aí você coloca, tá bom, quanto eu vou querer aumentar? Aí você também tem parâmetro para você começar a entender o seguinte: o que eu preciso fazer e em quanto tempo. Uhum. Então, tudo vai girar ao redor de planejamento. Uhum. E outra coisa, Fábio, planejamento é uma coisa deliciosa para fazer. Quando a pessoa ela começa a receber os benefícios, e aí a tua pergunta fica mais fácil quando você constrói um planejamento, não tenha dúvida, você botou no papel. Você botou no papel, você quer dizer, você criou. Olha só, a manifestação, será que a manifestação ela vai ficar só na nossa cabeça? Uhum. Isso não existe. A manifestação, ela tem que existir no papel, por escrito. Então, nós precisamos sim, botou no papel, pode ser numa agenda, pode ser num bloco, pode ser numa folha, pode ser num rascunho. Mas a hora que você colocar no papel, simplesmente o que, que vai acontecer? Opa, já começa a mexer com a tua autoconfiança. Já começa a melhorar. Poxa, eu estou programado, eu estou programando. E aí você começa também a desenvolver e startar novamente o que nós falamos anteriormente, essa questão de qual é a ordem que você vai alcançar isso. Uhum. Mas se você não predefinir exatamente o que você quer organizar, quanto, como, você não vai saber de que modo você vai caminhar naquela direção para alcançar esta possibilidade. Uhum. Está Compreendi. certo? Uhum. Muito bom. Mais alguma Agradeço. pergunta, Fábio? Seriam só essas. Agradeço pelas respostas. Olha, eu fico muito feliz com a sua participação, né? Eu acho aí que você fez uma transformação de vida, vem fazendo uma transformação de vida sensacional. Você adentrou aí no nosso projeto de organização de vida, né? Você já está se dedicando aí para organizar a sua vida de uma maneira mais ampla, mais avançada. Então, eu vou dizer para você que você está no caminho, coloca o planejamento no papel, você já está entrando aí no método Simone, né? Nós estamos, Sim. inclusive, com as nossas inscrições abertas do método Simone, estão encerrando agora no domingo, então ainda dá tempo, né? Para quem ainda não se inscreveu no método Simone, que tem exatamente o método que pode transformar a sua vida. Quer dizer, 14 semanas. O que é 14 semanas para quem está vivendo com um problema muito sério, muito grave na sua vida há anos? Entende? Então não tem valor que Claro. pague quando você realmente entende isso. Inclusive, Fábio, então já posso aproveitar e perguntar para você, né, da própria, vou usar a própria pergunta que você me fez, né, Certo? de fazer mudanças a curto e médio prazo. Veja bem, quantos dias você precisou para você tomar a sua decisão de organizar a sua vida? Na verdade, foram minutos. Porque, eu digo assim, minutos, eu já vinha pensando nisso há mais tempo. Mas a partir do momento que você pessoalmente, me informou, me pediu se eu queria uma ajuda, foi um momento esclarecedor para mim. Eu falei que sim. Então, a partir daquele momento, as coisas tiveram início. Então, realmente, eu percebi, eu vivenciei aquilo que você acabou de falar ali. Quando você tem uma vontade íntima, isso tem uma força, né? E isso ajuda Muita, nesse processo, né? Então, no momento eu aceitei e a partir dali que eu fui desenvolvendo, né? muito bom. Então veja que se é possível, então por que nós não vamos fazer?
Sim. está disponível, né? E nada melhor do que nós começarmos o ano de 2021 trabalhando com essa visão, né, Fábio? Sim. Eu Trabalhando até com coloquei essa só, ideia. Pode falar. eu coloquei só essa questão só do que eu estava com dificuldade de algumas metas de curto a médio prazo, porque eu já vinha colocando algumas metas, só que eu acho que eu vinha trabalhando elas de forma errada. Então eu colocava metas para 2 meses e não cumpria, e iniciava um novo processo e não estava conseguindo cumprir com o meu planejamento, né? Então eu acho que agora eu preciso trabalhar de uma forma mais eficiente, porque se eu ficar de cada 2 em 2 meses iniciando esse processo de planejamento financeiro e não conseguindo atingir ele, é como se eu tivesse meio que perdido esse tempo, né? Eu poderia fazer ele de uma Exatamente. maneira Você mais vai eficaz gerando já. processo de frustração, porque aí Sim. você não alcança, não alcança, não alcança. Então veja bem, ó, uma dica para você sobre isso, Fábio. Só coloque no papel aquilo que você vai decidir cumprir. Uhum, uhum. Não encha de coisas no teu planejamento. Uhum. Não coloque 10 atividades no seu planejamento, 20 atividades, 5, 6, não. Coloca no seu planejamento apenas aquele item que você vai cumprir. E aí você vai sentir que você está conquistando. Porque aquele que você está com a decisão íntima de fazer, você vai conquistar, você vai sentindo, aquilo vai trazendo mais energia, vai te trazendo uma sensação de recompensa, de prazer, e é uma grande tendência a você realmente conquistar. Conquistou aquele, Fábio, vai para o próximo. Pro próximo. Conquistou, vai para o próximo. Conquistou, vai para o próximo. Uhum. Combinado? Joia? Fábio, foi um prazer Obrigado, então. conversar com você hoje. Fico Eu muito mesmo, feliz com o agradeço. nosso primeiro quadro, né, com a sua participação. Um grande beijo para você. Eu espero que você participe Também. mais vezes com as suas experiências, que são muito ricas para nós, né? Porque aí nós estamos falando dentro da nossa realidade, na prática, né, Sim. Fábio? Uhum. Então, um grande Joia. beijo para você. E eu vou tirar você aqui, tá, Fábio? Joia. Agradeço. Beijão, até mais. Beijo, até mais. Pessoal, nós estamos encerrando o nosso primeiro quadro, Quest, com Simone Zanella, onde você pode trazer qualquer questionamento, onde você pode trazer qualquer dúvida, qualquer pergunta sobre organização de vida. Porque a nossa ideia aqui é falar justamente sobre a realidade. Para que você veja que sim, é possível. Sim, é possível nós falarmos sobre esse tema, nós aplicarmos isso de uma maneira tranquila, de uma maneira assertiva, de uma maneira que traga para você aquilo que realmente você quer construir. Está certo? Então, um grande beijo para vocês. Quero mandar um grande beijo para a Karen, para a Michele, para a Paty, para a Regina, para todos vocês que estiveram presentes, para o Marcelo. Grata pela sua participação também, Marcelo. Um grande beijo para vocês e uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana. Até mais! Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are here.